Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez, para o nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos entrar no capítulo 29 de 1 Samuel. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e vir comigo para fazermos essa leitura. É uma leitura minuciosa, para ver o que Deus está falando conosco através desse capítulo. É como eu sempre digo para você, todo capítulo, todo versículo da Bíblia tem um porquê. Não está aqui aleatoriamente só para rechear a Bíblia, para fazer volume na Bíblia, mas está aqui para trazer algo para nós. Esta noite eu estava, a gente para um pouquinho para ficar analisando as coisas, por que, tantas coisas acontecem na vida da gente. Você para pensar, você fala por que isso, por que aquilo. Tudo tem um porquê, Tudo tem, se você parar para analisar, tudo tem um porquê. Por que de você estar nessa situação que você está? Por que você está doente? Por que você é uma pessoa próspera? Por que você é feio? Por que você é bonito? Por que você é gordo? Por que você é magro? Às vezes a gente tem que fazer uma consulta à nossa mente, para que a gente possa compreender e entender todas as coisas. E a Bíblia também não é muito diferente. A gente tem que analisar todos os versículos, os capítulos, os livros, para ver o que Deus está passando para nós. Porque tudo há um sentido. A Bíblia fala que não vai passar nem um tio, da palavra de Deus. Então tudo vai ser revelado, tudo vai acontecer, tudo o que ele falou. E ele dá muito conselho para nós. Quando a gente lê a Bíblia como eu sempre falo, ela é recheada de conselho. Nós é que não estamos, acostumados a aderir, conselhos de outrem. E isso nos prejudica. Nos prejudica muito por causa do nosso eu, o nosso eu, nosso achismo. Achamos que nós somos diferentes de outros. E sendo que nós nascemos do mesmo Criador, somos da mesma matéria, e ainda tem, aquela presunção, que nós somos melhores do que os outros. É isso que nos impede de seguir em frente. É isso que nos coloca para baixo. E nós mesmos não damos contas, dessas coisas todas na nossa volta, desse comportamento nosso. Porque eu vou falar uma coisa para você. 100%, eu vou falar 100%, de tudo que acontece conosco é nossa culpa. Tem muita gente que quer culpar Deus, mas não é culpa de Deus, é nossa culpa, por negligenciarmos os conselhos, negligenciarmos os conselhos, tanto bíblico quanto, dos espíritos de luzes que estão em nossa volta, nos auxiliando a cada momento. Você vê que os espíritos, eles têm misericórdia de nós, como Deus, Deus, ele que tem misericórdia de nós, ele é um Deus misericordioso, mesmo com toda a nossa prepotência, Deus, ele
envia, né, anjos para nos advertir de nossas atitudes. Às vezes ele envia anjos para o nosso mal, né, como aconteceu aqui no nosso estudo que nós estamos fazendo, o estudo de Saul, né, o que aconteceu com Saul, que Deus enviou, né, um espírito, né, mal, né, para atingir Saul. E quantas vezes que Deus não já nos enviou, né, para nós um espírito mal para nos prejudicarmos? Muitas vezes, né? Talvez você fale assim, olha, eu acho que a minha vida hoje está cheia de espíritos maus. Deus colocou muito espírito mal na minha vida, porque não tá legal. Sim. Mas aí eu pergunto para você, quantas vezes você tira um minuto, não vou falar nem 5 minutos, 1 minuto. Quantas vezes por dia que você tira 1 minuto para agradecer a Deus, para pedir a bênção de Deus, para que Ele te proteja? Me fala, quantas vezes? Nós temos que pedir a Deus, nós temos que orar. Nós temos que tirar, sabe? Colocar na nossa lista. Toda hora X, eu vou falar com Deus. Temos que agradecer a Deus. O dia tem 24 horas. 24 horas o dia tem. E o dia 24 horas não pertence a nós. Nenhuma desses minutos, desse segundo pertence a nós. E nós não pedimos a Deus. Agradecemos a Ele, né? Por esses minutos que Ele nos dá. Com vida, com saúde, com alimento. E isso, às vezes, queremos questionar diante de Deus. Somos merecedores das bênçãos de Deus? Se você estiver agindo dessa forma, não agradecer a Deus por nada que Ele te dá. Eu vejo pessoas amaldiçoando o tempo, amaldiçoando a chuva, o sol. Pessoas, né, totalmente negligentes, né, para com Deus. Então tudo isso a gente tem que analisar. Por isso que é bom a gente, né, à noite, nas altas madrugadas, né, fazer uma análise da sua vida. O que você está agradecendo a Deus? O que você está recebendo de Deus? Você está recebendo bênção ou você está recebendo a maldição? Se você estiver recebendo bênçãos, agradeça a todo momento. Se você estiver recebendo maldição, é hora de você dobrar o joelho e falar com Ele. Você não acha? Se humilhar diante dele. Porque todas as vezes que nós recebemos uma maldição, algo na nossa vida que não está certo, que não está legal, não é culpa de Deus, é nossa culpa. Algo, porque, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Quem é o pai de vocês? Não é Deus? Deus é o pai de toda a criatura da face da terra. A terra, ela foi criada por Deus. Tudo que está nessa terra é de Deus. E logo no começo de tudo isso, quando Deus colocou, né, o homem aqui na terra, quando Ele tirou do paraíso e colocou ele aqui na terra, já vemos um exemplo muito forte da parte dos filhos de Adão e Eva. Caim e Abel. Um fez um sacrifício agradecendo a Deus pela vida dele, por tudo. Fez um baita sacrifício. E o outro não. O outro foi lá, pegou tudo, né?
que Deus já tinha feito. A gente gosta de facilidade, né? Aí o outro foi lá e pegou tudo que Deus já tinha feito e apresentou como oferta a Deus. Não houve sacrifício dele, mas do outro houve sacrifício. Houve um sacrifício do outro. Aí Deus já está mostrando para você, para mim, Ele está dizendo assim, jogando na nossa cara, bem estampada, né? Olha o jeito que Caim e Abel ofereceram o sacrifício. E ele foi categórico, a Bíblia é categórica em dizer que Deus agradou mais de um sacrifício do que do outro. Agradou de quem? De Abel. Por que Deus agradou o sacrifício de Abel? Porque Abel ele cuidou da ovelhinha dele, deu alimento para aquela ovelhinha, sustentou aquela ovelhinha, depois ele fez um holocausto a Deus. E já Caim não, Caim foi lá, pegou os frutos da terra, né, apresentou, colocou tudo numa bandeja, tudo numa cesta e ofereceu a Deus. Que não houve trabalho. Você está entendendo? Aí você já começa a conhecer quem é Deus. Quem é Deus? É a mesma coisa. Você gosta de coisas boas, não gosta? De coisas caras? Você, quando recebe um presente, você já quer saber se teve um valor. Olha a estupidez, né, do ser humano. Quando ela recebe um presente, ela quer saber quanto que foi. Quanto que foi? Ela não percebe, né, que aquela outra pessoa fez um sacrifício para conseguir aquele presente para ela. Deixou de comer algo. A própria pessoa às vezes deixou de comer algo. Então tudo isso, todas essas nossas atitudes aqui na Terra tem um preço. Nós pagamos por nossas atitudes. E essas atitudes benignas e malignas têm um preço. Às vezes, por falta de conhecimento, você peca nesse sentido. Porque você não agradece a Deus pelo que Ele te deu. E porque você não agradece Ele pelo que Ele te deu, você não faz nada para agradá-lo, Ele envia anjos destruidores para destruir sua vida. Você está entendendo? É você que escolheu. Não foi Deus. E isso ele deixou bem claro na Bíblia, escrito isso que nós já lemos. Eu acho que se você está nesse canal, você tem conhecimento disso. Quando nós lemos lá, se não me engano, deixa eu só voltar lá, é Deuteronômio 28. Vamos lá só conferir. Eu vou conferir com você, mas eu acho que é isso mesmo. Isso mesmo, Deuteronômio 28. Lá fala das bênçãos e das maldições. As bênçãos que Deus ele traz para nós quando nós obedecemos as suas leis. E as maldições que ele traz, talvez você fala, mas Deus traz maldição? Deus traz. Foi ontem que eu vi no YouTube que Deus não traz maldição para ninguém. Deus não traz a maldição. Mas se você não está obedecendo, automaticamente a maldição vem sobre você. Aqui está escrito. Se não tivesse escrito, a gente ia achar, né, que
Aí é o pecado da pessoa falar isso, né? Que Deus não amaldiçoa ninguém. Deus não amaldiçoa. Mas as suas atitudes levam a Deus a te amaldiçoar. Você está entendendo? As suas atitudes levam a Deus a te castigar. E esses castigos chamamos de maldições de Deus, que vêm da parte de Deus. Só para você ter um exemplo, olha só. Vamos ler lá, voltar lá no livro de Deuteronômio. A gente vai continuar a nossa leitura aqui, mas é só para dar um ênfase, né, nesse assunto que nós estamos falando aqui. Deus diz assim: se escutares a voz do Senhor teu Deus, eu tô lendo, gente, é lá em Deuteronômio 28, tá? Então pega sua Bíblia aí e vem comigo. Que nos diz assim: se escutares a voz do Senhor teu Deus, cuidando, tá vendo? Cuidando em guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus te enaltecerá sobre todas as nações da terra. A gente observa aqui que Deus, ele diz assim: cuidando em guardar todos os seus mandamentos. Todos os seus mandamentos. Se nós tropeçarmos em um mandamento, aquele mandamento onde nós tropeçamos, esse mandamento nos trará o quê? Uma maldição. Porque nós não obedecemos. É a mesma coisa, você pega um bolo para fazer, uma receita de bolo. E lá fala que é para você colocar uma colher de fermento em pó, né? Para que o bolo venha crescer. Aí você fala, eu fiz tanta coisa, eu coloquei tudo, eu não gosto de fermento em pó, eu não vou colocar. Você não coloca, o que o bolo vai aparecer? Ele vai murchar, ele não vai ficar bonito, um bolo bonito. Deus é a mesma coisa. Aqui ele cuida, olha, ele fala conosco. Ele dá esse conselho. Se escutares a voz do Senhor teu Deus, cuidando em guardar todos os seus mandamentos. Aí as bênçãos vêm sobre nós. Agora, ele também disse, lá no capítulo 28, no versículo 15, que ele fala uma coisa só. Olha só o que ele fala. Mas, ele colocou o pronome obrigo na frente. Mas, se não escutares a voz do Senhor teu Deus, se não cumprires todos os seus mandamentos, suas leis que eu hoje te ordeno, todas estas maldições virão sobre ti e te atingirão. Então, se você deixa de fazer algo, se você deixa de agradecer a Deus o dia, se você deixa de agradecer pelo alimento, se você deixa de agradecer pelas bênçãos recebidas, pela sua saúde, Deus está te dando saúde, mas você nunca agradece a Deus por ela. Aí o que ele vai acontecer? Pô, eu tô dando saúde para esse camarada não aceita, esse camarada nunca agradeceu a mim pela saúde que eu dou para ele. Ok, então agora eu vou dar doença para ele. Aí vem o que? Vem doença. Aí você começa a ficar doente. Por que Deus faz isso? Para você aprender a agradecer a ele. Aí ele te dá uma doencinha, né? Uma dor de cabeça, né? Ele te traz uma dor de barriga, uma cólica. E ele vai juntando para ver se você acorda, né? A Bíblia diz assim: pequeis por não conhecer as Escrituras. Nós pecamos muito, muito. Então, irmãos, é isso que eu queria, né, explanar com vocês. É muita queixa, né, de nossa parte com Deus. Pouco são os nossos afazeres para com Deus.
a nossa obediência para com Deus. Nós queixamos muito. Queixamos demais. Temos que parar de queixar e só agradecer. Agradecer a Ele pelo pão nosso, agradecer a oração do Pai Nosso. Ela abrange, né? Se você observar, ela abrange a nossa vida toda. Quando nos diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então nós já estamos engrandecendo a Deus. Já entramos na presença dele, o que? Engrandecendo a ele. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós já estamos dizendo para Deus: a vontade dele sempre prevalece. Isso Jesus nos ensinou. Quando nós oramos, fazer a tua vontade, assim na terra como no céu, é porque nós estamos colocando a vontade de Deus acima de tudo. Você está entendendo? Nós estamos sendo humildes e colocando, né, a vontade de Deus em nossas vidas. Aí nós agradecemos pelo pão nosso de cada dia. O que é o pão nosso de cada dia? É a sua saúde, é os seus bens materiais, é o seu alimento, é sua vida familiar, é sua vida financeira, é sua vida administrativa, é sua vida social. Tá entendendo? O pão nosso, ele engloba tudo isso. Então nós temos que pedir, por isso que a oração do Pai Nosso é uma oração completa. É uma oração que nós todos devemos fazer, devíamos. O próprio Jesus, ele deixou este exemplo para nós. Ele deixou essa oração escrita, como se ele estivesse falando para nós assim: filhinhos, faça essa oração. Faça essa oração todos os dias. Se você puder fazer 3, 4, 5 vezes, faça ela. Para o seu dia, pega. Se você não, eu não sei essa oração decor, copia ela num papel, coloca na parede e todas as vezes você faça essa oração. Mas com simplicidade, diante de Deus, para que Deus receba de você toda a adoração. Porque nós temos que mostrar para Deus que nós não somos ninguém. Agora não adianta você querer, eu sei, pai, eu sou teu filho, eu estou aqui, o Senhor não fez isso para mim, por que o Senhor não fez aquilo? Eu queria tanto. É igual essas crianças mimadas que tá querendo bala, tá querendo uma birra, né? Quando sai com a mãe na rua, né? Como ela se achando que ela, porque ela é um filho, precisa de ter tudo. Às vezes você faz isso, né? Você acha que você precisa de ter tudo, porque Deus criou você aqui, você não pediu. Eu creio que você já criou alguma coisa na sua vida. Talvez você criou um papel, né, que todo mundo na escola, um desenho. Todo mundo já criou alguma coisa. Um desenho, até quando você escreve, você está criando algo. Agora você já imaginou quando você escreve algo? Se aquilo se revoltasse contra você? Olha, você me escreveu aqui nesse papel, você me deixa jogado em qualquer lugar. Tivesse ali, ó, no seu ouvido. Você ia falar, olha, você não é nada não. Você joga, né, quando você escreve, um papelzinho lá que você escreve, você criou algo. Você joga em qualquer lugar. Quantos cadernos que você já escreveu? E você não sabe nem o que você escreveu. Então, quantas criações sua? Porque tudo que você escreve é uma criação, tudo que você faz é uma criação.
Então não tem ninguém nessa vida aqui, nessa face da terra, que nunca escreveu algo. Mesmo as pessoas que não sabem, analfabetas, mas elas têm que deixado algo nesse mundo. Agora imagina esse algo, né, que elas deixaram, se tem vida e vai te cobrar de você. Algo que você fez. Ele se torna uma vida e essa vida vai ficar te cobrando. Você já parou para pensar nisso? Pois é, amados, nós erramos muito diante de Deus. Nós temos que ser humildes o tempo todo. O próprio Deus nos disse para nós sermos humildes. No reino dos céus só entrarão os humildes. Não é humilde financeiramente, é humilde diante de Deus. É colocando Deus como autoridade. É isso que você se humilha, quando você coloca Deus como uma autoridade e você como um simples servo. É assim que nós temos que andar na presença de Deus. Vamos então começar com o nosso estudo. Eu precisava dizer isso para você, porque muitas das vezes a gente adormece, a gente é cheio de achismo, né? A gente se acha tão elevado. Às vezes você talvez você é um o quê? Não é ninguém assim. Talvez você não tenha um emprego bom, um cargo bom, mas você humilha aquelas pessoas que têm cargo inferior a você. Então, é porque fulano de tal também me humilha, eu também vou humilhar. Não. Fulano de tal, Deus está cobrando dele. Deus também está cobrando dele. Não seja tola. Não queira humilhar pessoas. Não queira. Um conselho que eu te dou, não humilha pessoas. Não humilha, porque todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós. Não importando quem é. Até aquela pessoa que está lá nas sarjetas, ela é importante para Deus. Todos nós somos, porque nós somos filhos dele. Então, aprenda a engrandecer a Deus. Quando você aprender a engrandecer a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Ele é bem enfático quando diz. Engraçado que quando você lê a Bíblia, você observa que sempre Deus, quando Deus está falando, ele fala sobre todas, ele fala muito, ele eleva muito ele próprio, né? Ele se eleva. Por quê? Para mostrar para nós que quem manda é ele. Quem manda é ele. Para não dar brecha para o ser humano se achar. Porque o ser humano já se acha, né? Ele acha brecha, né? Para achar que ele é um santo e todo mundo é pecador. Ele se acha, né? No achismo dele, ele se acha que ele é uma pessoa bam com Deus. Mas a própria Bíblia fala que Deus olhou para a terra e não achou um justo sequer. Então, qual que é o nosso dever aqui na terra? Fazermos de tudo. Eu sei que é complicado, não é fácil. Principalmente quando você não tem, né, um conhecimento, um direcionamento, né, posicionado, né, que alguém te disse, ou muitas vezes você nunca leu a Bíblia, então você não conhece a verdade. Às vezes a verdade está oculta. Talvez se você soubesse a verdade, você não faria o que você faz. Mas é por isso que nós pecamos, quando nós não conhecemos as Escrituras. E o próprio Deus, ele nos disse isso. Erreis, pequeis por não conhecer as Escrituras. Nós devemos conhecer, para que nós não venhamos, né, ficar diante de Deus. Que Deus é o ser que merece toda adoração e todo louvor. Então vamos ler aqui no capítulo 29 do 1 Samuel para ver o que Deus está falando conosco através desse capítulo. Que nos diz: entretanto,
os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Áfique, e os israelitas se acamparam junto à fonte que está em Gisrael. Os chefes dos filisteus se adiantaram com centenas e com milhares, e Davi, os seus homens, se adiantaram na retaguarda com Aques. E os chefes dos filisteus disseram: por que estão aqui estes hebreus? Mas Aques respondeu ao chefe dos filisteus: este é certamente Davi, o servo de Saul, rei de Israel. Ele está comigo há algum tempo, ou anos, e eu não encontrei nele nenhuma falha, desde o dia da revolta até agora. Então você vê, Davi estava junto com os filisteus para guerrear contra Israel. Por quê? Porque o próprio Israel procurou matar Davi. Davi achou refúgio com os filisteus. E esses filisteus, esses próprios filisteus que mataram milhões, né? Eu vou falar milhares de israelitas. E agora Deus coloca Davi junto do povo dos filisteus. Para você ver como que o povo de Israel se distanciaram de Deus. Isso foi tudo por quê? Porque não houve o quê? Obediência. Não houve obediência. Tudo que Deus fez para o povo de Israel foi por água abaixo. Eles começaram a fazer adoração a outros deuses, como Astarote e outros milhares de outros deuses que eles faziam. Que eles, né, a Bíblia fala que Deus falou para ele, para o povo de Israel, para não se envolver com os povos da terra. Então, quando eles fossem destruir as nações onde Deus pediu para eles destruir, era para eles destruir tudo. Mas eles não, começaram a pegar, né, os costumes dessas nações. Olha a cabeça, né, do ser humano. Olha o que faz, né, a inveja, né, o que faz, né, ter olho grande sobre as coisas. Às vezes você acha digamos assim, você acha, né, um diamante raro na casa de alguém, aí você vai e rouba, ou qualquer valor, ou qualquer coisa. Só que aquilo, para você, é uma maldição, porque você roubou de alguém. E a Bíblia diz: não roubarás. Nós não devemos roubar. Então você vai e rouba. Aí você leva para sua casa achando que, nossa, aí você coloca lá na sua casa como se fosse, né, que você é muito importante e tem um produto daquele tão caro. Tá, mas a sua vida começa a desmoronar. A sua vida começa a desmoronar por causa daquele objeto que veio da parte de quê? De um roubo. Então tudo que você rouba, por isso que, se você já viu algum ladrão ser rico, eles até podem, né, ter algum dinheiro, mas eles não têm saúde, eles não têm felicidade, eles não têm paz. A verdade é essa, eles não têm paz. Nunca vão ter paz. Por quê? Porque roubou algo que não pertencia a eles. Aquilo não era deles. Para que eles foram pegar? Então, o que Deus te dá em suas mãos, ok. Deus te deu o quê? A irmã, me deu uma casa muito simples. A outra, não, eu tenho um palácio. Deus me deu um palácio. Então, eu agradeço o que você tem. Agradeça a Deus o que você tem. Porque o que não tem nada, Deus pode, né? A Bíblia fala que Deus tira do ímpio para dar pro justo. Então, nós temos que, sabe, agir conforme os mandamentos de Deus, conforme a vontade de Deus, a palavra de Deus. E aqui a gente observa que Davi, ele estava junto com quem? Com o rei Aques. E esse rei era o quê? Era um filisteu. Mas esse rei é que amparou Davi. Porque a própria geração de Davi, a própria congregação, digamos assim, ela queria matar Davi.
E olha só, mas o chefe dos filisteus se encolizaram muito contra ele e disseram a Aques: Faze voltar este homem e que torne ao lugar que destinaste para ele. Mas ele não desça conosco à batalha, porque não se torne nosso adversário durante a batalha. Porque como este homem poderia favorecer a seu senhor, não seria, porventura, com as cabeças de nossos homens? Este não é aquele Davi a respeito de quem cantavam nas danças Saul feriu 1000 e Davi 10.000? Então Aques chamou a Davi e lhe disse: Juro que tu és honesto e gosto da tua entrada e saída comigo no arraial. Não achei nenhum mal em ti, desde o dia da tua chegada a mim até hoje, mas tu não agrada aos chefes. Volta, pois, agora e vá em paz, para que não faças algo que desagrade aos chefes. Mas Davi disse a Aques: Que eu fiz? E que achaste em teu servo, desde o dia em que me coloquei diante de ti até agora, para que eu não peleje contra os inimigos do meu senhor, ó rei? E Aques respondeu e disse a Davi: Eu sei que és bom diante dos meus olhos, como um anjo de Deus, mas ao chefe dos filisteus dizem: Ele não suba conosco à batalha. Levanta-te, portanto, amanhã cedo com os seus servos do teu senhor que vieram contigo. Levantai-vos bem cedo, e quando tiverdes luz, parte. E Davi, ele mesmo, com os seus homens, se levantaram cedo a fim de partirem de manhã para voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus se dirigiram a Gisrael. Aqui você observa que existia um grande temor da parte dos filisteus para um israelita, para um hebreu, porque na época que falava hebreus. Porque Davi, todo mundo sabia que Davi era um hebreu. E os hebreus eram um povo muito protetor. O Deus dos hebreus, o Deus de Israel, já tinha uma fama muito grande entre todas as nações. Então, uma pessoa, ele era muito respeitado. As pessoas tinham, principalmente, né, Davi, porque Davi, ele, como aqui mesmo fala, né, Davi matou 10.000 e Saul matou 1.000. Então aqui eles já tinham sabido da fama de Davi. Então eles tinham um grande temor por Davi. Esse cara, ele é abençoado por Deus. Esse cara ficar perto de nós vai trazer maldições para nós. O nosso povo vai cair diante desse homem. Então eles tinham os chefes, para você ver hoje em dia como ainda, porque nessa época aqui, irmão, eu creio assim que com o passar do tempo, a própria Bíblia fala, né, que com o passar do tempo o amor de muitos esfriaria. E nessa época aqui de Davi, ainda estava muito enraizado, né, todo aquele temor a Deus, porque ainda não estava muito distante, né, de tudo o que aconteceu com o povo de Israel, quando Deus tirou ele lá do Egito. Então aqui ainda existia, né, uma devoção, uma adoração, um respeito muito grande, né, para com Deus. E esse povo, eles temiam muito. Mas só que nós, na nossa geração, é o que a Bíblia fala, né, que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Então hoje já não falam mais, né, as pessoas já não têm mais aquele temor, tremor diante de Deus. Tanto que você vê pessoas maldiçoando, né, o tempo, o céu, a chuva, o sol, né, qualquer coisa, o próprio alimento, as pessoas, né, amaldiçoam o próprio alimento. Então a gente vê coisas assim, bárbaras, né? Então isso tudo porque você vê que homem matando mulher, não que naquele tempo não existia, mas existia. Mas hoje, assim, o amor, né? Quando fala que o amor esfriaria, é o amor entre o homem e Deus. Então hoje
até os próprios pastores não têm esse sentimento de tanta devoção, de adoração a Deus. Eu falo isso mesmo, não tem. O amor deles é muito pouco, muito pouco. Então, isso aqui está nos trazendo o quê? Está nos trazendo à tona. Deus está nos trazendo, voltando, né? Por isso que Deus, ele deixou, né, a Bíblia escrita. Por isso que eu falo para vocês, gente, cada versículo, cada capítulo é muito importante. Está trazendo algo para nós. Eu sempre estou advertindo nesse canal, eu sempre estou advertindo vocês. Olha, não esqueça de Deus. Deus está sempre trazendo, né? E Deus também disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Então Deus não muda. O mandamento que Deus deu para Moisés, Ele não revogou. Ele não revogou esse mandamento, como a gente vê muitos cristãos falando que Deus revogou. Deus não revogou os mandamentos. Você lê lá se não me engano, em Mateus, que o próprio Jesus, ele disse assim que ele não veio revogar a lei e os profetas, ele não veio. Então, se ele não veio revogar, tudo que nós estamos lendo hoje, agora, é muito válido para nós. Assim, é primordial em nossas vidas nos dias de hoje, para a gente seguir em adoração para com o nosso Deus. É muito válido. Então, nós temos que observar isso. Quando você vê um pastor, alguém falando que essas leis dos 10 mandamentos já foi revogada, Jesus ele veio para cumprir, ele veio para mudar essas leis. Gente, não mudou. Não mudou nada. Continua pelos séculos dos séculos. A Bíblia mesmo fala que se nós tirarmos um tio sequer da palavra, nós vamos dar conta. Então, se não mudou-se, por que eu vou tirar? Quem sou eu para dizer para você, olha, isso aí foi o passado, agora as coisas são diferentes? Eu jamais vou dizer isso para você. Olha, cumpra tudo. Vai cumprindo tudo que você puder cumprir. É o conselho que eu te dou. E o próprio Jesus, ele falou isso, né? Quando você pega quando você começa a ler em Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Aqueles livros de Jesus e os discípulos, você observa que os próprios discípulos de Jesus, eles faziam muita referência, né, dos 10 mandamentos, dessa época aqui de Moisés. Então, a gente observa que eles mesmos referiam mesmo. O próprio Jesus, quando ele veio, né, ele falou, eu não vim revogar as leis e os profetas. Ele não veio. Ele mesmo disse. E outra coisa que ele também, Jesus nos advertiu quando ele disse assim, que quem vai nos julgar não é ele. Aí você fala, como que não é ele se ele morreu por nós? Sim, ele morreu por nós. Mas a morte, essa morte que significou que Jesus morreu por nós, não é que significa que nós, quem que vai nos julgar é Jesus. Não, não é isso. O próprio Jesus, saiu da boca de Jesus, ele disse assim, quem vai vos julgar é Moisés, não sou eu. O próprio Jesus disse isso. Então a gente observa, talvez você fale assim, então por que Jesus veio e ele foi morto? Gente, eu já expliquei isso aqui no vídeo, eu tenho vídeos gravados aí, eu já expliquei isso. Jesus ele veio acabar com o sacrifício de animais. Tanto que ele mesmo disse, eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Por que ele falou isso? É isso que Jesus veio fazer. Ele veio tirar, ele veio dar alívio para os animais. Porque já imaginou hoje? Porque a população estava crescendo muito. Agora imaginou hoje, se todos
tivéssemos, né, que qualquer pecadinho seu, você tinha que pegar um animal, né, e ir lá no sacerdote para que ele imolasse aquele animal, porque aquele animal ia pagar pelos seus pecados. Tá entendendo? Aquele animal que pagaria pelos seus pecados. Quantas, né, quantas, como fala, sacrifícios, né? Você ia ver sacrifício em todo lugar. Teria que ter, né? Teria que ter, porque a humanidade está cheia de pecado. Então você iria ver holocaustos em todo lugar. Então seria, para pensar, seria assim até, vamos dizer assim, em todo lugar seria aquela fumaça, né, de holocausto que eles estavam fazendo. Então isso Deus, não, eu não quero, Deus não agradou, não é isso mais, eu não quero. Então Jesus, ele veio para isso, para acabar com aquele holocausto. Porque agora, as pessoas falam assim, nós estamos vivendo no tempo da graça. Isso é ignorância de quem fala isso. É muita ignorância de quem fala que nós estamos vivendo no tempo da graça. É muita ignorância. A pessoa não tem conhecimento da palavra de Deus. Por quê? O que é o tempo da graça? O tempo da graça era aquele tempo. Para mim era aquele tempo que você pecava, levava um cordeiro lá no sacerdote, ele imolava lá, pedia perdão por seus pecados, aquele animal seria perdoado. Era derramamento de sangue. Para que nosso pecado fosse perdoado, teria que ter um derramamento de sangue. Isso foi uma aliança que Deus fez com Moisés. Isso foi a aliança que ele passou para nós. Então, tinha que ter um derramamento de sangue. E quem fez esse derramamento de sangue hoje para nós, que nós temos, né, na nossa memória? Jesus. Quando ele foi transpassado, né? Ele derramou sangue. E ele mesmo dizia que ele era o Cordeiro, né, que veio tirar o pecado do mundo. Então, se nós hoje temos pecado, por isso que ele mesmo, o próprio Jesus, olha só, o próprio Jesus, ele disse assim, é tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. Então, nós temos que pedir tudo que nós formos falar, é como se nós estivéssemos levando um cordeiro diante de Deus. Se nós estivéssemos levando o sacrifício nosso diante de Deus, quando nós apresentamos a nossa oração, fazemos a nossa oração e queremos algo de Deus e apresentamos Jesus, falamos o nome de Jesus, olha como que ficou bem, né? Mais fácil. Apresentamos, né, o nome de Jesus, então o que acontece? Esse nome tem poder. Jesus é o Cordeiro. Então é como se nós estivéssemos apresentando a Deus um Cordeiro. Porque Jesus, ele veio para acabar, não. É como se assim, eu vou morrer por todos os animais. Eu não quero mais animal morto. Chega, já tem tanto sofrimento. Esse povo peca demais. Você está entendendo? Então agora, para termos um perdão, nós temos que chegar, né, diante de Deus. É a mesma coisa quando você vai dar uma oferta, dá aquela oferta em nome de Jesus. Então, as pessoas não entendem, não conhecem o regramento, né? Essa regra, a nova regra, né, que ficou a mesma coisa. Você tem que dar oferta? Sim. Você tem que dar oferta pelos pecados? Sim. Você tem que dar oferta por tudo. Todas aquelas ofertas que Moisés, ele falou que a gente tinha que dar, nós temos que levar a Deus, diante de Deus. Mas agora, em quê? Em nome de Jesus. Jesus é esse cordeiro quando você faz. Você está entendendo? Então Jesus é o animal. Ele está representando todos os animais. Então acabou. Eu acho assim que ficou muito mais difícil para uma. Por isso que a Bíblia fala que é mais fácil, né, passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico ir para o céu. Por quê? Porque o homem, ele é muito prepotente, né? Ele se acha mais do que Deus, né? E isso atrapalha muito a vida espiritual do ser humano. Atrapalha muito quando ele tem esse ego, né? Ele tem que se esvaziar, né? O próprio Deus fala que nós temos que nos esvaziar de nós. Quando você chega na presença de Deus, você tem que se esvaziar.
para que apenas Deus seja exaltado. Lembrando sempre, nós somos apenas criatura e não criador. Termino aqui esse capítulo, espero que você tenha aprendido algo, sobre tudo isso. E se você quiser saber mais, continue conosco através do nosso canal aqui no YouTube. Também eu te peço que você assista os outros vídeos que já estão gravados. Se você rolar a tela um pouquinho, você vai ver lá escrito vídeos. Aí quando você clicar em vídeos, vai apresentar todos os vídeos aqui do canal para você. Aí você já pode fazer, se você quiser continuar esse estudo. Nós já temos estudo gravado desde o capítulo 1 de Gênesis. Então nós estamos por sequência. Então seria muito interessante para você estar acompanhando essa leitura da Bíblia, porque eu explico versículo por versículo, os capítulos, livros. Então eu estou em sequência. Então traz para nós uma nova interpretação. Você vai ler a Bíblia com uma nova interpretação e não com uma interpretação, porque eu sempre falo para vocês, olha, não pegue versículo aleatório, porque cada versículo ele tem o seu contexto ali. Então não é para ficar pegando versículo lá em Mateus, lá em Lucas, lá em Salmos, pega uma coisa assim, sem ter um contexto. Você vai ficar maluco, você vai falar que Deus, principalmente o livro dos Salmos, se você for ler, Salmo de Davi, ele escreveu esse salmo muitas das vezes ali, ele estava contrito com o coração, abatido. Você vê que nós estamos lendo a história de Davi. Então você vê que Davi passou por muitos lugares, muito, muito perigosos, que Davi vivia mais escondido. Davi foi um jovem que ele vivia mais escondido do rei Saul. Então muitos escritos, muitos salmos que ele falou, que ele orou diante de Deus, que ele escreveu, esses salmos, eles têm assim um espírito amargurado, quebrantado de Davi. Aí você vai querer ler esse salmo para você. Então esse salmo às vezes não é bem-vindo para você. Porque naquele momento, Davi falou aquele salmo, mas num momento de tristeza, num momento de revolta. Às vezes tem salmo que você lê que é um momento de revolta, de tristeza, mas pela situação de Davi. Você está entendendo? Pela situação de Davi. Então isso tudo, talvez você vê um salmo desse e você vai achar, Davi falou, eu também vou falar. Não é assim, gente, não é assim. Se Davi falou aquele salmo, se Davi escreveu aquele salmo, foi um momento de amargura dele, de tristeza dele. Então que isso sirva de exemplo para nós. O que adiantou aquele salmo para ele naquele momento? Não adiantou nada. Às vezes as coisas pioravam na situação de Davi. Então é isso que você tem que refletir. Por isso que eu falo, é bom ter o conhecimento da história toda, para você não ficar fazendo coisas aleatórias. E quando você faz coisas aleatórias, você não está agradando a Deus e você está pecando também. Você está se achando, de achismo, aquele achismo, como eu sempre falo de você. Você está se achando que você é uma pessoa que também merece toda a misericórdia de Deus. Mas você não viu o contexto. Você não sabe por que Davi falou aquilo. Aonde que Davi estava passando. O que Davi passou quando ele estava fazendo aquele salmo. Você está entendendo? Porque tem muito salmo de Davi que é muito forte mesmo. Ele amaldiçoa todos os inimigos dele. Mas numa situação que quando a gente para pensar, a gente analisa tudo, a gente fala, não, ele errou, ele pecou. Por isso que às vezes ele ficava muito, Deus castigou muito ele. Que Davi também foi castigado. Foi castigado, e muito. Só dele viver escondido nas cavernas, quanto tempo que ele viveu escondido nas cavernas. E ele era um homem que Deus já tinha escolhido ele. Mas por causa também de alguma rebeldia dele, ele também foi castigado. Você está entendendo? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Não é simplesmente ditar, querer colocar aquele salmo na sua vida como se Davi fosse, o exemplo naquele momento para você. Não é assim. Nós temos que analisar.
Em que contexto que Davi falou esse salmo? Onde ele estava? Por que ele citou esse salmo? Por que ele escreveu esse salmo? Nós temos esse pensamento, nós temos essas condições de fazer essa análise. Por quê? Onde ele estava? Qual a situação que ele estava passando? Esse salmo, quando ele leu, o que aconteceu com ele depois? Ele foi abençoado? Ele foi mais castigado? Você está entendendo? Irmãos, é muito sério. A Bíblia eu falo que você tem que saber ler. Porque se você não saber ler, se você não souber interpretar, você peca também. Você peca. Então é por isso que eu estou fazendo esse estudo mais íntimo, né? Mais analisando o contexto de cada coisa, para que a gente não venha, né, cair em tentação e fazer coisas que vamos desagradar a Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe. Irmãos, eu peço para vocês, compartilhe no grupo de Facebook, do WhatsApp. Se você quer ter uma aliança com Deus, algo consagrado com Deus, compartilha, porque o próprio Deus, ele nos orientou isso, que nós somos atalaias aqui na Terra. Nós somos atalaias. Então vamos sim. Nós temos, olha, como sempre falo para você, nós temos dia, hora, segundo, mês para sair desse mundo. Então, enquanto nós vivermos aqui, vamos fazer tudo para agradar a Deus. Não é para agradar aos homens, porque homem nenhum vai te levar para o céu. Homem nenhum, nem o presidente da República, vai te dar alguma coisa. Quem te dá todas as coisas é Deus. Pense nisso. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.